Senhor Jesus, mais uma vez aqui na presença do Senhor, nesse canal Boa Semente, e peço aos irmãos que compartilha, se inscreva, compartilha e dá o seu joinha, e com certeza esse canal será uma bênção na sua vida, em nome do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui pela oportunidade que o Senhor nos concede. Quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. E hoje estaremos mais uma vez aprendendo da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, os nossos corações. E vamos estar meditando em 1 Reis, capítulo 3, e versículos 5, 6 e 7, para a glória do Senhor. Graças a Deus. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Graças a Deus. Imaginemos que essa palavra do Senhor nos traz essa identificação sobre sabedoria de Salomão. E quem era Salomão? Salomão era um homem, era um filho de Davi. Salomão era um filho na qual Davi tinha tido em uma situação extraconjugal. Ou seja, não era um filho da união estável na qual o Senhor Jesus na qual Deus havia concedido, mas ele foi e procurou uma outra ocasião para que viesse acontecer o nascimento de Salomão. E Deus achou graça, na vida de Salomão. Aleluia. E Salomão foi quem substituiu o trono de Davi, certo? Sim. E quando Salomão substituiu o trono de Davi, ele estava preparado? Não. Ele disse que ele era um menino. Ele não tinha ainda aquela preparação. Os historiadores falam que ele tinha quase 18 anos, sem experiência, sem entendimento do que significava ser rei. Mas ele foi escolhido por Deus. E Davi, seu pai, já tinha realmente o pensamento que seu filho, a qual ele tinha com Betseba, seria o rei no lugar dele após a sua morte. E a Bíblia nos diz que Salomão, ele se sentiu até mesmo sem condições de tomar esta posição. E por esse sentimento, Deus viu que ele tinha esse medo de cuidar daquela nação, esse medo de fazer qualquer coisa que desagradasse aos olhos do Senhor. Qual foi o pedido dele para Deus? A Bíblia nos diz aqui que ele estava dormindo, no 5, né? No 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Então eu creio que ele andava tão preocupado que ele já pensava no momento o que poderia ocorrer. Então ele já dormia com aquele pensamento, na preocupação. E Deus viu a sua preocupação. O que Deus fez? Mostrou em sonho e falou com ele. Graças a Deus. Falando com ele, e disse dessa forma: disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e justiça, e retidão de coração, perante tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Aí a palavra de Deus diz que perguntou para ele o que ele queria, que o Senhor desse para ele. Então ele pediu o quê? Senhor, dá-me sabedoria
porque a multidão é grande e eu não sei como fazer para poder julgar esse povo, para cuidar desse povo. Mas aí Deus, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria para Salomão, para que Salomão viesse julgar aquele povo, pudesse fazer algo agradável realmente ao nosso Deus. Graças a Deus. E com isso, irmãos, nós podemos entender que o propósito de Deus na vida de Salomão era para que ele soubesse lidar com uma nação. E o propósito de Deus para esta situação era que ele tivesse entendimento e soubesse resolver questões de maneira justa. E com isso, nós podemos entender e trazer para nós nos dias de hoje o que o Senhor quer com as nossas vidas, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós precisamos pedir a Deus, porque o Senhor falou para Salomão: o que queres que eu te dê? Então peça, porque o Senhor Jesus está com os teus ouvidos atentos ao teu clamor, ao meu clamor, ao clamor da igreja. Se for necessário pedir sabedoria, peça para governar o seu lar, para governar suas finanças, para governar os seus filhos, para governar até mesmo algo que você tem para fazer dentro da casa do Senhor. Governar também o dom que o próprio Deus concede às nossas vidas. Com certeza. Não é assim? Então, que nós venhamos ser servos bons, que nós venhamos pedir a Deus sabedoria como lidar com os mandamentos do Senhor, como ser um bom cristão, como cuidar das coisas do Senhor de maneira diligente, né? De maneira certa, de maneira correta, de maneira que nós possamos agradar ao Senhor. Que não sejamos meninos para cuidar das coisas do Senhor, mas que tenhamos sabedoria e sejamos como Salomão, que cuidemos das coisas do Senhor e das nossas coisas na direção do Eterno. Aleluia, Jesus. Como diz a palavra de Deus, no discernimento, né? No discernimento, me chama muita atenção, falando sobre o assunto no dia de hoje, aquela parte que chegou aquelas duas mulheres, eram duas prostitutas, e elas tiveram filhos. Sim. Cada um teve seu filho. E uma delas, ela deitou em cima da criança e o matou. Só que ela não queria mais o bebê morto, ela queria trocar. Então ela pegou seu bebê morto e levou para a outra e pegou o bebê vivo e trouxe para ela. Quando a outra se acordou, ela olhou e conheceu que não era seu filho. Mas aquela que fez essa artimanha, né, já vamos dizer, sim, ela não aceitava o filho morto. E começou aquela contenda entre as duas e levaram ao rei. Olha a sabedoria de Salomão. Com discernimento, que ele já tinha se preocupado, olha o momento que ele passou, olha a dificuldade que ele passou para resolver a causa daquelas duas. E aquelas duas levaram até o rei. Quando chegou diante do rei Salomão, Salomão mandou: pega a espada e vocês dividem a criança ao meio, dá metade para cada uma. Mas a mãe, que era realmente verdadeira, ela fez o que? Não faça tal coisa. Dê para ela a criança viva, para que permaneça viva. Qual foi o pensamento dela? Permanecendo vivo, uma hora eu vou ver ele, vou conhecer, vou abraçá-lo. Por quê? Ele está vivo. Mas essa que morreu não tinha mais jeito. E se cortassem ao meio, com certeza a criança ia morrer, não iam mais ter a criança ao seu lado. Então, Salomão, com sua sabedoria que Deus tinha dado, ele discerniu na hora. A mãe verdadeira é essa que está dizendo que quer o filho vivo. Aleluia, entregue para ela. Embora não fique com a criança, mas ele vai permanecer vivo. Salomão pegou, entregue essa criança à mãe. Essa é a verdadeira. Né? A mãe com verdadeira. Certeza. Que sabedoria, né, irmãos? Sabedoria do céu, sabedoria de Deus. Discernimento de Deus. Graças a Deus. Se ele havia se julgado um menino, um jovem, uma criança que não sabia administrar uma nação, olha a sabedoria que Deus deu para ele. Como que ele iria entender que, fazendo daquela maneira, ele iria descobrir quem era a mãe verdadeira?
Mas aquele que está na direção de Deus, ele tem o discernimento dos céus. Louvado Então, seja Deus. nesta hora, vamos pedir a Deus a direção dos céus, a direção de Deus para as nossas vidas em todas as áreas, para que nós possamos estar sendo guiados por Deus, né? Verdade. Guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e que venhamos ter o discernimento de Deus para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Graças a Deus. Feche os teus olhos. Liga os seus maravilha. pensamentos com o Senhor. Grande é o Que nós Senhor. possamos agora, neste momento, conversar com o Senhor e pedir a Ele: Senhor, conceda sabedoria para as nossas vidas. Conceda sabedoria para que possamos ser servos bons, para que possamos lidar com a presença do Senhor de maneira correta, de maneira agradável. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Liga os seus pensamentos com o Senhor no trono dos céus. Se você não pode fechar os olhos, liga o seu pensamento, que o Senhor Jesus vai te visitar neste momento. Amém? Glorioso Deus, maravilhoso, Sim, eterno Pai. Oh, maravilha. Graças te damos, Cristo vivo, por esse momento tão especial. Pelo poder do teu Espírito Nós estamos Santo. aqui, Senhor, nesta hora, Oh, preparado por querido. ti, Senhor. Senhor, Oh tu Deus, sabes, perdoa Senhor todos os Deus, a meus pecados, meu necessidade Deus. do teu Porque sou tão povo, a falha, mas o meu Deus, necessidade ele é da tua verdadeiro. Oh, O meu Deus que eterno, concedeu sabedoria santo, para tu és Salomão. poderoso. O meu Deus que deu discernimento Espírito para Santo Salomão. de Deus. Que deu, meu Pai querido, Trabalha aquele entendimento tão grandemente. especial. Eu creio que Tu também és no dia santo, de tu hoje, és Senhor, justo. o Senhor dará és para os teus poderoso, servos, para as tuas servas, Oh, exaltado. para o papai, para a mamãe. Grandioso Meu Deus, é o para nome esses santo do teu filhos, Senhor. Senhor. Que o Senhor venha dar vitória a esses maridos, Oh, essas Espírito esposas, Santo. para ter sabedoria, Jesus, meu concede Deus, sabedoria para para esse edificar, irmão, Senhor, o seu lar, esta irmã, a sua Jesus. vida, a obra de Deus, a seara do Sim, Senhor. Senhor. Que o Espírito de Deus possa Espírito trabalhar Santo de grandemente, meu Deus, Trabalha dá de misericórdia, grandiosamente. Senhor, para aqueles que estão Santo, dá enfermos, meu direção para as Pai, nossas para aqueles que vidas. precisam de uma Dá cura direção nesta pelo hora. poder do Senhor, teu toca com o teu Espírito poder, Santo. para que esta pessoa Senhor, se alegre, trabalhe Senhor, grandiosamente. na vitória dado por tua mão Confirma a tua divina. grande Eu obra. creio no Espírito Santo, Espírito de porque a Deus. tua palavra diz que o Senhor Alcança, sonda Senhor. os nossos corações, Alcança Senhor. esta vida. Meu Deus, sonda mesmo, meu Alcança este Pai, irmão. estas vidas que estão Alcança longe esta da irmã, tua Senhor. presença, que Está o do Senhor outro traz de lado, volta, meu Deus, para os teus caminhos. Confirma a tua Aquele que grande está, obra, meu Pai Espírito amado, Santo. sem ter aceitado a Ti, numa situação Deus tão querido. difícil na tua vida, Trabalha mas mesmo, agora ele Pai sente um amado. desejo Oh, de estar Deus. aceitando o Senhor Coloca como tuas mãos Salvador. poderosas. Oh, Papai da glória, Confirma a tua trabalha, meu grande Deus, no dia obra, de hoje, que é tão difícil, Oh, Espírito meu Deus, para que o Santo. ser humano compreenda Deus um e trabalha outro, Senhor. grandiosamente. E nós cremos na Deus, vitória, estenda que o as tuas Espírito mãos. Santo fala mais forte. Sim, Deus Abençoa os querido. inscritos, Senhor. Confirma Meu mesmo Deus, a deste tua canal grande Boa obra. Semente, Oh, sejam Santo bênção Deus alcançada para estas Ah, vidas Jesus no dia de Santo, hoje, meu Deus. pelo grande poder do Espírito Confirma Santo. mesmo, Pai. Dai a vitória a todos, Pai, meu Santo, Pai. tu É o que Senhor nós te Jesus. pedimos, Senhor, e certo estamos da tua resposta, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus verdadeiro e santo. Amém. Graças a Deus. É um privilégio muito grande, irmãos, de nós estarmos aqui falando com vocês. Amém? Graças Que Deus o abençoe, que a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, em nome do Senhor. Deus abençoe.